Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca Concurso 1068. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo deu muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca Concurso 1068. Primeiro jogo Palmeiras e Flamengo pela Série A. O Palmeiras está em quarto colocado na Série A, com 23 pontos. Em 13 jogos teve 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Marcou 24 gols e tomou 12. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em oitavo lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante está em quarto lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Já o Flamengo está em terceiro colocado na Série A, com 25 pontos. Em 13 jogos teve 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Marcou 26 gols e tomou 17. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em quarto lugar na Série A. Em casa teve 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante está em quinto lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias e 3 derrotas. Segundo jogo Cuiabá e Bahia pela Série A. O Cuiabá está em 13º colocado na Série A, com 15 pontos. Em 13 jogos teve 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Marcou 12 gols e tomou 16. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 18º lugar na Série A. Em casa teve 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Como visitante está em terceiro lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Bahia está em 15º colocado na Série A, com 12 pontos. Em 13 jogos teve 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Marcou 14 gols e tomou 20. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 15º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 14º lugar na Série A. Fora de casa teve 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Terceiro jogo Vasco da Gama e Cruzeiro pela Série A. O Vasco da Gama está em 18º colocado na Série A, com 9 pontos. Em 13 jogos teve 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Marcou 11 gols e tomou 22. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Como mandante está em 19º lugar na Série A. Em casa teve 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Como visitante está em 12º lugar na Série A. Fora de casa teve 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Já o Cruzeiro está em 12º colocado na Série A, com 18 pontos. Em 13 jogos teve 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Marcou 15 gols e tomou 11. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 11º lugar na Série A. Em casa teve 3 vitórias e 4 derrotas. Como visitante está em 7º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Quarto jogo Ituano e Juventude pela Série B. O Ituano está em 15º colocado na Série B, com 15 pontos. Em 14 jogos teve 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas.
Marcou 15 gols e tomou 18. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 12º lugar na Série B. Em casa teve 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 18º lugar na Série B. Fora de casa teve uma vitória, 1 empate e 5 derrotas. Já o Juventude está em 7º colocado na Série B, com 24 pontos. Em 15 jogos teve 8 vitórias e 7 derrotas. Marcou 18 gols e tomou 16. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em 10º lugar na Série B. Em casa teve 4 vitórias e 3 derrotas. Como visitante está em 5º lugar na Série B. Fora de casa teve 4 vitórias e 4 derrotas. Quinto julga o Tombense e Sampaio Corrêa pela Série B. O Tombense está em 16º colocado na Série B, com 12 pontos. Em 15 jogos teve 3 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Marcou 15 gols e tomou 21. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante está em 15º lugar na Série B. Em casa teve 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Como visitante está em 17º lugar na Série B. Fora de casa teve uma vitória, 1 empate e 5 derrotas. Já o Sampaio Corrêa está em 14º colocado na Série B, com 16 pontos. Em 15 jogos teve 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Marcou 12 gols e tomou 19. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em 11º lugar na Série B. Em casa teve 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 19º lugar na Série B. Fora de casa teve uma vitória, 1 empate e 5 derrotas. Sexto julga o Atlético Mineiro e Corinthians pela Série A. O Atlético Mineiro está em 10º colocado na Série A, com 20 pontos. Em 13 jogos teve 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Marcou 18 gols e tomou 13. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante está em 12º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Como visitante está em 2º lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Corinthians está em 16º colocado na Série A, com 12 pontos. Em 13 jogos teve 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Marcou 11 gols e tomou 17. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em 13º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Como visitante está em 17º lugar na Série A. Fora de casa teve uma vitória e 6 derrotas. Sétimo julga o Coritiba e América Mineiro pela Série A. O Coritiba está em 20º colocado na Série A, com 4 pontos. Em 12 jogos teve 4 empates e 8 derrotas. Marcou 9 gols e tomou 26. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Como mandante está em 20º lugar na Série A. Em casa teve 3 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 20º lugar na Série A. Fora de casa teve 1 empate e 5 derrotas. Já o América Mineiro está em 19º colocado na Série A, com 9 pontos. Em 13 jogos teve 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Marcou 15 gols e tomou 29. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 17º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Como visitante está em 19º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 empates e 4 derrotas. Oitavo julga o Botafogo de Pernambuco e Brusque pela Série C.
O Botafogo de Pernambuco está em quarto colocado na Série C, com 18 pontos. Em 11 jogos teve 4 vitórias, 6 empates e uma derrota. Marcou 14 gols e tomou 11. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Como mandante está em 11º lugar na Série C. Em casa teve 2 vitórias e 3 empates. Como visitante está em 2º lugar na Série C. Fora de casa teve 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. Já o Brusque está em 5º colocado na Série C, com 17 pontos. Em 11 jogos teve 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Marcou 12 gols e tomou 8. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em 9º lugar na Série C. Em casa teve 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante está em 8º lugar na Série C. Fora de casa teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nono julga o Santos e Goiás pela Série A. O Santos está em 14º colocado na Série A, com 13 pontos. Em 13 jogos teve 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Marcou 11 gols e tomou 16. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Como mandante está em 14º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 15º lugar na Série A. Fora de casa teve uma vitória, 1 empate e 4 derrotas. Já o Goiás está em 17º colocado na Série A, com 11 pontos. Em 12 jogos teve 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Marcou 10 gols e tomou 20. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante está em 16º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante está em 16º lugar na Série A. Fora de casa teve uma vitória, 1 empate e 5 derrotas. 10º julga o Fluminense Internacional pela Série A. O Fluminense está em 6º colocado na Série A, com 21 pontos. Em 13 jogos teve 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 19 gols e tomou 14. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Como mandante está em 7º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias e 2 empates. Como visitante está em 10º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Internacional está em 8º colocado na Série A, com 21 pontos. Em 13 jogos teve 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 13 gols e tomou 14. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em 9º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias, 1 empate e uma derrota. Como visitante está em 9º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 11º julga o Bragantino e São Paulo pela Série A. O Bragantino está em 5º colocado na Série A, com 23 pontos. Em 13 jogos teve 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Marcou 22 gols e tomou 14. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Como mandante está em 5º lugar na Série A. Em casa teve 5 vitórias, 1 empate e uma derrota. Como visitante está em 11º lugar na Série A. Fora de casa teve uma vitória, 4 empates e uma derrota. Já o São Paulo está em 7º colocado na Série A, com 21 pontos. Em 13 jogos teve 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 18 gols e tomou 13. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante está em 2º lugar na Série A. Em casa teve 6 vitórias e uma derrota. Como visitante está em 18º lugar na Série A.
Fora de casa teve 3 empates e 3 derrotas. 12º jogo Fortaleza e Atlético Paranaense pela Série A. O Fortaleza está em 11º colocado na Série A, com 20 pontos. Em 13 jogos teve 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Marcou 15 gols e tomou 11. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 10º lugar na Série A. Em casa teve 3 vitórias e 3 empates. Como visitante está em 8º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Atlético Paranaense está em 9º colocado na Série A, com 20 pontos. Em 13 jogos teve 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Marcou 18 gols e tomou 17. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 6º lugar na Série A. Em casa teve 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante está em 13º lugar na Série A. Fora de casa teve 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. 13º jogo Grêmio e Botafogo pela Série A. O Grêmio está em 2º colocado na Série A, com 26 pontos. Em 13 jogos teve 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 24 gols e tomou 18. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em 3º lugar na Série A. Em casa teve 5 vitórias e 2 empates. Como visitante está em 6º lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias e 3 derrotas. Já o Botafogo está em 1º colocado na Série A, com 33 pontos. Em 13 jogos teve 11 vitórias e 2 derrotas. Marcou 22 gols e tomou 7. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em 1º lugar na Série A. Em casa teve 7 vitórias. Como visitante está em 1º lugar na Série A. Fora de casa teve 4 vitórias e 2 derrotas. 14º jogo Figueirense e CSA pela Série C. O Figueirense está em 9º colocado na Série C, com 15 pontos. Em 11 jogos teve 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 10 gols e tomou 8. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 7º lugar na Série C. Em casa teve 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante está em 11º lugar na Série C. Fora de casa teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o CSA está em 12º colocado na Série C, com 14 pontos. Em 11 jogos teve 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Marcou 9 gols e tomou 8. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante está em 15º lugar na Série C. Em casa teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 9º lugar na Série C. Fora de casa teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.